Por que acreditar na Bíblia? Em pleno século XXI, acreditarmos num livro tão antigo quanto este? Este vídeo tem dois públicos. Primeiro, você que já é cristão. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas por quê? Só porque você nasceu num país cristão? Então, se você nascesse num país muçulmano, você diria que o Alcorão é a palavra de Deus? Em 1 Pedro 3,15, o apóstolo disse que devemos estar prontos para dar razão da esperança que há em nós. A nossa fé não é um salto no escuro. Esse evangelismo aí com base no marketing, vou para a igreja porque eu me identifiquei, o pastor tem uma tatuagem como eu, isso não cola. Evangelismo baseado simplesmente na emoção, eu me senti muito bem ali, isso não é evangelho. A gente precisa dar razão da nossa esperança. Meu segundo público é você. Você que tem dúvidas sinceras. Será que a Bíblia não tem erros mesmo? E se ela foi adulterada? Por que a Bíblia é a palavra de Deus e o Alcorão não é? O livro dos Mormons, os escritos de Ellen White não são? Curta, comente e se inscreva, que eu vou dar 3 argumentos para que você tenha certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos lá, gente. E antes de dar os 3 argumentos, eu preciso falar sobre a confiabilidade histórica da Bíblia. A Bíblia, historicamente, é o livro mais confiável do mundo. Você sabia, por exemplo, que a cópia mais antiga dos escritos de Aristóteles datam de 1400 anos depois que ele escreveu o original? Ou seja, ele escreveu o original e aí fizeram cópias e cópias e cópias, e a cópia mais recente é de 1400 anos depois. A cópia mais recente dos escritos de Platão datam de 1200 anos depois do original. E a gente podia citar muitos outros exemplos. E é tudo assim, essa distância absurda. Agora, em relação à Bíblia, a cópia mais importante é datada de meados ali de 350 depois de Cristo. Nós temos o Códice Vaticano, que está na Biblioteca do Vaticano, o Códice Sinaítico no Museu Britânico. Além dessas cópias, há muitas outras cópias que datam de 100 a 200 anos antes, um de 150 anos depois de Cristo. Ou seja, em se tratando desses períodos históricos, é quase nada. Além disso, a quantidade de cópias que a Bíblia possui é infinitamente superior de todos os outros livros de antigamente. A quantidade de cópias dos Anais de Tácito, dos 16 livros, restam apenas 10 completos e 2 em fragmentos. Nós temos 7 cópias manuscritas de Platão, de Aristóteles 5. Da Antiguidade, o livro com maior quantidade de cópias é a Ilíada de Homero, 649 cópias. E em relação à escritura, e grave bem aqui, o livro com mais cópias lá da Antiguidade, 649 cópias, a Ilíada de Homero. E a escritura? Quase 6.000 cópias só do Novo Testamento, apenas em grego. Agora, se for contar outros idiomas, dá mais de 20.000. Juntando Antigo e Novo Testamento, outras cópias a partir do grego, temos mais de 40.000 cópias. Além disso, você tem as citações dos pregadores, dos pastores, dos pais da igreja, que em seus escritos o tempo todo, eles citavam a Escritura. Por que tudo isso é importante? Se alguém quisesse alterar a Bíblia, ele teria que pegar essas milhares e milhares de cópias e alterar todas elas. Pense, por exemplo, assim, se eu quisesse alterar o final do livro Harry Potter, eu teria que pegar as cópias de todo mundo, espalhada por todo mundo, e aí então pegar essa cópia, uma por uma, alterar todas, para daí então conseguir mudar o final da história. Porque se eu chego, altero a minha cópia aqui, ou mais uma meia dúzia de cópias, alguém diria, você tá doido? Olha aqui o que está dizendo aqui na minha cópia, em todo mundo, nas cópias de todas as outras pessoas, está dizendo algo diferente do que você está dizendo. Portanto, essa é a importância dessa quantidade imensa de cópias que nós temos, para assegurar que aquilo que os discípulos, que os profetas, que Jesus disseram, é exatamente o que você tem aí na sua Bíblia. Agora, vamos às provas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Primeira prova, as profecias. Só em Jesus Cristo, 300 profecias se cumpriram. E eu vou citar só uma, a mais importante de todas. Nenhum osso do Messias seria quebrado. E a gente viu isso lá em João 19:36. Lembra? Jesus está sendo crucificado. Os soldados romanos, eles acreditavam que antecipavam a morte dos condenados ao quebrar a perna deles. E aí então, quando eles chegaram e viram que Jesus já havia morrido, eles então concluíram que não era necessário quebrar os ossos de Jesus. Por isso João 19:36 declara: "E isto aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado." A profecia, ela foi dada lá em Êxodo capítulo 12, versículo 46. E por que ela é tão impressionante? Moisés deu essa profecia. Além disso, imagine que eu conseguisse prever a sua morte, e falando de um tipo de morte que ainda nem existe. Já era difícil acertar com as milhares e milhares de possibilidades de morrer hoje, mas acertar prevendo algo que ainda nem existia,
Foi exatamente isso que Moisés fez, porque a crucificação foi popularizada pelos romanos, mas quando Moisés disse, ela nem ainda existia. Ou seja, Moisés acertou um detalhe absurdo sobre como o Messias morreria. Não apenas isso, ele acertou em se tratando de algo que ainda nem existia. Você conhece algum homem que consegue acertar um negócio desse? Segunda prova de que a Bíblia é a palavra de Deus, o testemunho dos apóstolos. Todos os apóstolos foram assassinados das maneiras mais cruéis possíveis. Eles foram as grandes testemunhas que levaram a mensagem de Jesus por todo o mundo. Eles alegaram que o viram andando sobre as águas. Eles alegaram que viram Jesus multiplicando pão. Eles alegaram que viram Jesus curando um leproso, aquela pele toda terrível, e Jesus toca e imediatamente o rapaz foi curado. Eles alegaram que viram Jesus ressuscitando mortos. Eles alegaram que viram Jesus transfigurado. Eles alegaram que viram Jesus curando um cego de nascença. Eles alegaram que viram Jesus restabelecendo a orelha de Malco. Lembra? Pedro corta a orelha de Malco. A orelha de Malco cai no chão, Jesus pega a orelha de Malco e restaura no corpo dele, fazendo uma espécie de cola espiritual. Ora, são milagres que não dá para se enganar. E o maior milagre de todos, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eles alegaram que o viram morto na sexta e ressurreto no domingo. Ou seja, eles alegaram que viram tudo isso, eles não foram enganados. Como, por exemplo, um muçulmano. Um muçulmano também morre pela sua fé, mas ele não viu nada. Ele confia no que Maomé diz ter visto e ouvido. Não foi assim com os apóstolos. Eles alegaram que viram. E esses milagres estrondosos. Restam, portanto, para nós duas opções. Primeiro, eles mentiram. Segundo, eles falaram a verdade. Mas por que eles mentiriam? Para serem torturados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eles foram entregues aos leões, torturados das maneiras mais cruéis possíveis. Foram jogados aos leões, viram seus filhos sendo trucidados, viram suas mulheres sendo violadas, seus amigos mortos. Por fim, eles perderam a própria vida. Eles morreram pobres e das maneiras mais terríveis possíveis. Você mente para se safar de algo. Não faz sentido dizer que eles mentiram. Ah, a Bíblia foi escrita por homens. Claro, por cavalo é que não foi. O Teorema de Pitágoras também foi escrito por homens. Homens também falam a verdade. E a questão é que as nossas testemunhas, os apóstolos, eles perderam tudo, alegando que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. E eles falando a verdade, Jesus é Deus. E o próprio Cristo fez centenas de citações do Antigo Testamento, chamando-o de palavra de Deus. E o Novo Testamento é basicamente escrito pelos apóstolos, que receberam a mensagem diretamente de Cristo Jesus. Portanto, para saber se a Bíblia é verdadeira ou não, é muito simples. Basta ir para Jesus. Faz sentido alegar que os discípulos estavam falando a verdade? Faz sentido acreditar em homens que perderam tudo, confessando, nós o vimos morto na sexta e ressurreto no domingo? Para mim, faz todo sentido. Terceira prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Os efeitos da Bíblia na vida das pessoas e da sociedade. É simples saber se a Bíblia é verdadeira. Aquilo que ela diz se cumpre. Quando suas instruções morais são negligenciadas, o que acontece? Por exemplo, a revolução sexual na União Soviética. Provérbios declara que o caminho do adúltero e do pecado sexual leva à morte, mas os russos discordaram. O resultado da revolução sexual, que foi nada mais, nada menos do que um ataque à Bíblia, em 5 anos houve caos e precariedade, incluindo 7 milhões de órfãos, mais de 11 milhões de mortos, doenças venéreas em proporções épicas e mais prostituição do que no regime anterior. A ponto de os comunistas como Stalin revogarem a revolução sexual porque ela estava destruindo o seu país. Mas vejamos mais evidências do efeito da fé cristã, da palavra de Deus na sociedade. O historiador Alvin Schmidt destaca que a propagação do cristianismo e a influência cristã sobre o governo foram as principais responsáveis pela criação de leis contra o infanticídio, abandono de crianças e o aborto no Império Romano, contra luta dos gladiadores, contra também o costume de marcar com ferro o rosto de criminosos. Outro relato importante é a história dos Estados Unidos. Alex Tocqueville, católico, queria entender por que a democracia acabou com seu país, mas ia de vento em popa nos Estados Unidos. Ele então foi morar nos Estados Unidos e no capítulo 2 ele relata algo muito interessante. Ele explica que a razão da liberdade americana tinha a ver com a sua fé protestante. E a fé protestante é nada mais, nada menos do que o cristianismo verdadeiro. O católico Alex Tocqueville disse o seguinte: no Novo Mundo, a democracia não está oculta na noite dos tempos ou nos desígnios da providência. Ela foi trazida pelos imigrantes, pelos puritanos, que eram os reformados, os protestantes lá da Inglaterra. Ela foi trazida pelos imigrantes, pelos puritanos da Nova Inglaterra, ou os quakers da Pensilvânia, como um princípio religioso formador da nova pátria. Ele continua: a liberdade vê na religião protestante calvinista a companheira de
suas lutas e de seus triunfos, o berço da sua infância, a fonte divina de seus direitos. E para finalizar, eu me lembro de uma história muito interessante que eu ouvi de um missionário, ele contando o seguinte: um jornalista chegou em uma tribo primitiva e ele notou que as pessoas ali tinham uma Bíblia. O jornalista então disse: "Vocês ainda creem nesta Bíblia?" O chefe da tribo o levou até uma espécie de forno e disse o seguinte: "Sim, cremos, porque se não fosse esta Bíblia, você estaria ali agora. Nós éramos canibais." Esta Bíblia mudou a nossa história. Olhe para o seu lado. Na criação dos filhos, nos casamentos. Por que os casamentos estão tão ruins? Os filhos estão tão ruins porque os homens abandonaram a Escritura. Eles estão seguindo filosofias, ideias oriundas da psicologia. E olha o resultado. Sempre que o homem abandona o Senhor, abandona a Bíblia, o caos se instala. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu dei aqui para você hoje 3 provas disso. Portanto, creia, porque é ali que você vai encontrar salvação para sua alma, libertação de seus medos. É ali que você vai encontrar alegria plena em Cristo Jesus.